E vocês viram, né, que a Sabrina falou que choveu um pouquinho, mas o clima está bastante agradável lá em Joinville. E vamos saber agora com a Francine Sacco, meteorologista da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, o que ela pode trazer de informações para a gente desse fim de semana. Francine, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Uma ótima tarde para você. E essa chuva que nós tivemos aqui em Florianópolis ontem à noite, falei que foi uma garoa, né? Uma coisa bem passageira, mas ela deve retornar ainda ao longo do fim de semana? Ou como fica o tempo aqui no estado, Francine? Boa tarde a todos, né? Sim, a gente vai permanecer um final de semana de tempo mais úmido, bastante nebulosidade e ainda com condições para chuva fraca e isolada, mas essa chuva ela deve ficar mais restrita aos extremos do dia, ou seja, no amanhecer até a metade da manhã, pertinho do almoço ali, essa condição ela persiste, depois no período da tarde, essa condição de céu mais encoberto, ele vai intercalando com algumas aberturas de sol, e final do dia retorna a condição então de um tempo mais fechado, uma condição para chuva fraca isolada. Não é chuva intensa, não é uma chuva, né, que vai trazer risco aí para alguma ocorrência associada, mas é a nossa circulação marítima que a gente já é bem nossa conhecida aqui do litoral, né, que vai favorecer essa condição. Então, tanto para a noite desse sábado, né, como também amanhã para o domingo, a gente deve ter uma repetição do dia de hoje, começando com mais nuvens, chuva fraca isolada, depois o sol vai aparecendo aí entre as nuvens e volta a chover no período noturno. Nós não chegamos a ver imagem ao vivo do Grande Oeste, mas eu não sei se a condição é mesmo, se para lá predomina mais o sol. E até outra coisa que eu percebi, Francine, a temperatura subiu um pouquinho também, né? Isso. A gente está com o vento de norte predominando, né? Então, o vento que vem lá do centro do Brasil, e ele traz um ar mais quente. Então, por mais que o sol não apareça tanto, as temperaturas elas acabam se elevando, e isso está acontecendo em todo o estado. Nesse momento, a gente já tem temperaturas acima de 20 graus, tanto lá no oeste como aqui na faixa litorânea também. Mesmo com esse pouquinho de sol, a temperatura ela responde, e amanhã deve ser um dia até mais quente do que o dia de hoje. A gente espera a temperatura máxima aí se aproximando dos 27 graus lá pelo oeste. Muito bem. E só para encerrar a sua participação, dando um passinho um pouco mais à frente, chegando já na semana que vem, segunda, terça-feira, alguma previsão de chuva já ou mantém o quadro que a gente viveu nos últimos dias aqui no estado de predomínio do tempo seco? A configuração da atmosfera ela se modifica lá na terça-feira. De terça para quarta, a gente já tem uma condição de chuva, uma chuva mais consistente, que deve atingir todas as regiões do estado. A passagem de uma frente fria rápida aqui pelo nosso estado, então, entre a terça e a quarta, mas aí depois, no restante da semana, a gente vai ter a formação de um outro sistema, de uma outra frente fria, que vai manter a instabilidade no tempo, pelo menos até o final de semana, né? Então, esse tempo mais seco, por mais que a umidade esteja alta, né, o pessoal deve estar sentindo que está um pouco mais abafado, essa condição de tempo ela se modifica lá na terça-feira, então, e aí retorna uma condição de chuva que deve abranger todo o estado. Até o momento não é nada que signifique um risco alto, né, para ocorrências, mas é uma chuva que vai requerer um pouco mais de atenção. A gente deve ter uns acumulados um pouco mais altos. Francine Sacco, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção aqui com a nossa equipe do Balanço Geral e um ótimo fim de semana a você e todos os colegas da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada a vocês e a todos que nos assistem também.